Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, meu prezado amigo. Eu sou o pastor João Andrade e este é o programa A Palavra da Verdade, em que nós estamos expondo a palavra de Deus para o seu coração. E vamos ler neste instante no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vamos ler os versículos de 7 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele tirado e ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, viverá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aplique Deus a porção da sua santa palavra em nossos corações. A reflexão para este momento tem por título A Cruz de Cristo, a maior expressão de amor. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz de seu Filho. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único Filho. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. Sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz então? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que diz no versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, né? Porquanto foi cortado desta terra, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou ele a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Foi quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. O Pai o levou à cruz. No versículo 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, ou seja, adoecer, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus não foi à cruz porque aquela grande multidão sangue sedenta gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Judas o traiu por ganância. Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Irmãos, os versículos de 4 a 6 dão ênfase sobre os pronomes no plural. Quando nós prestamos bem atenção, ele diz: nossas enfermidades e nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades. Nós nos desviamos, escolhemos seguir nosso próprio caminho. Cristo não morreu por ter feito alguma coisa, mas por aquilo que nós havíamos feito. Foi traspassado, o que significa furado de lado a lado. Suas mãos e pés foram atravessados por pregos. Está lá em Salmos 22:16, Lucas 24, de 39 a 40. E o seu lado por uma lança. Ele foi crucificado. O que não era uma forma judaica de execução? A pena máxima dos judeus era o apedrejamento. Se quisessem humilhar a vítima ainda mais, podiam expor o seu corpo, como uma prática que Pedro relacionou com a crucificação. Na cruz, Jesus Cristo foi pisado, o que significa ser esmagado pelo peso do fardo. Qual era o fardo? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De fato, o pecado é um fardo que vai ficando mais pesado à medida que resistimos a Deus. Ele foi moído e pisado, e, no entanto, esse castigo nos trouxe paz e cura. Torturas crudelíssimas, nos versículos 4, 5 e 10 do texto que nós estamos lendo, do profeta Isaías 53. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído, sofreu o castigo.
ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou, adoeceu com contusão, por uma ferida produzida por um instrumento grosso e seco. Laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga, que corta. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Ele se entregou como sacrifício. A morte foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não abriu a boca. Não abriu a boca para pedir vingança dos seus algozes, ou seja, acusadores, homens cruéis, maus. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele se entregou. Ele voluntariamente foi à cruz para salvar a mim e a você. Que fazes tu por ele? A gloriosa recompensa da cruz. Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele tirou-nos da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Jesus chama um povo para si. A recompensa de Jesus é você. É seu arrependimento. É a sua volta para Ele. É a sua conversão. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo. É cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz-lhe a alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele ama você. Você é sua recompensa. Que farás tu por ele? Conclusão. Hoje, o Pai quer trazê-lo a Jesus, para a alegria de Jesus, para a celebração de uma festa no céu. Que o Senhor Deus abençoe você e que o seu coração esteja aberto para Cristo fazer morada. Amém.